Olha, e tem novidade aqui, a gente acabou antecipando essa notícia para vocês ontem, de que Gleisi assumiria o posto de ministra da Secretaria de Relações Institucionais do Palácio do Planalto, do governo Lula. A gente cantou essa pedra aqui para vocês e, de fato, se concretizou. Muita gente dizendo que José Guimarães, Jacques Wagner ou Isnaldo Bulhões iriam entrar aí nessa vaga, mas, de fato, foi a atual presidente do Partido dos Trabalhadores, que é braço direito, está sempre bem próxima do presidente Lula há muitos anos. Então, esse anúncio foi feito pelo próprio Palácio do Planalto, não foi feito oficialmente pelo presidente Lula, foi feito pelo Palácio do Planalto, no site oficial do Palácio do Planalto, GovBR, teve lá o seu finalzinho GovBR, anunciando a vaga para Gleisi Hoffmann. Inclusive, os dois viajaram hoje para o Uruguai, Gleisi foi junto nesse voo. A gente estava esperando que esse anúncio pudesse ser feito no meio do carnaval. O presidente Lula acabou antecipando a notícia, então, para essa sexta-feira. Essa notícia foi recebida aí, não foi recebida com um bom tom, não foi muito bem recebida pelos líderes do Centrão, parlamentares do Centrão e até mesmo por parlamentares do Partido dos Trabalhadores. Isso porque é um momento que o presidente Lula, que o governo Lula precisa aí, socializar, negociar, ter um bom relacionamento com o Centrão, principalmente, no Congresso Nacional, aliás, principalmente com a Câmara, porque o relacionamento com o Senado, de fato, vem sendo muito bom desde o ano passado. Com a Câmara é um relacionamento aí um pouco mais complicado. Eles entenderam que Gleisi Hoffmann não seria o melhor nome, porque é uma parlamentar, ela é deputada, né? A deputada Gleisi Hoffmann é uma parlamentar muito do embate, do combate e muito militante a favor do PT. Não é à toa que ela é a presidente do PT desde 2017. Neste ano, ela deixaria o cargo, passaria o cargo de presidente do PT, passaria não, vai passar o cargo em julho, provavelmente ela deve passar esse cargo agora um pouco mais cedo, assim que tomar posse no Ministério. Posse que está marcada para depois do Carnaval, tanto dela quanto do ministro Padilha, que saiu da Secretaria de Relações Institucionais e foi agora para o Ministério da Saúde. A gente vem dando todas as explicações para vocês nos boletins, no café, do motivo da saída de Padilha da Secretaria de Relações Institucionais para substituir a ministra Nízia Trindade, que acabou saindo do Ministério da Saúde. Por quê? Porque o presidente Lula quer uma vitrine, ele quer um novo slogan para o seu governo Lula 3. O governo vem sendo muito questionado, até mesmo pelos interlocutores mais próximos, pelos aliados mais próximos, por conta da baixa popularidade do governo Lula 3. 3 pesquisas saíram na semana passada e nesta semana com praticamente o mesmo resultado, com uma queda na aprovação do presidente Lula em vários estados. Pesquisa Datafolha, que foi a última a ser publicada nesta semana, mostra que em 8 estados em que a pesquisa foi feita, a popularidade de Lula caiu sim. E mostra em quais estados, por exemplo, Bolsonaro bateria Lula nesse novo cenário. A pesquisa Quest, que foi feita também, na verdade, a pesquisa Datafolha, que foi feita na semana passada, nesta semana foi a Quest, a Datafolha mostra que um possível segundo turno nas eleições presidenciais do ano que vem, entre Bolsonaro, se ele estiver elegível, e o presidente Lula, mostra que Bolsonaro ainda sairia vencedor no segundo turno. Isso sem levar em conta aquela margem de erro de 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. Se isso for considerado de fato, os dois estariam empatados, mas mostra aí uma queda considerável na popularidade do presidente Lula. Falando em popularidade, o presidente precisa crescer essa popularidade e nada melhor para crescer popularidade do que um bom programa de saúde. Por isso, ele acabou tirando a ministra Nízia, que evitava aí popularizar, divulgar, publicizar o trabalho dela à frente da pasta. Ela que é uma ministra muito técnica, ela é uma cientista, estava à frente da Fiocruz durante muitos anos e por isso foi indicada para a pasta da saúde. O próprio portal Metrópolis deu em primeira mão, na coluna do Tasso Lohan, a incineração de medicamentos e também o descarte de vacinas que já tinham ali o seu prazo de validade perdido. Então, isso também contou muito negativamente para a gestão da ministra Nízia, que, inclusive, não soube lidar com um programa muito específico criado pelo presidente Lula, que seria aí a Menina dos Olhos da Saúde para 2025, 24, 25, que seria o programa Mais Especialistas, que facilitaria a ida do público à saúde pública, ao SUS, ao invés da pessoa ter que ir em um médico e ser encaminhado para outro hospital, outro especialista, ela iria diretamente ser atendida por aquele médico especialista.
Bom, explicação dada. O ministro Anísia caiu nessa semana, depois de uma fritura de uma semana do presidente Lula. Mais uma mulher que cai da esplanada do presidente Lula. Isso também soou muito mal para o presidente, menos um ponto para ele. Então, temos Nízia fora, Padilha assumindo o Ministério da Saúde, vaga na SRI, que agora foi preenchida por Gleisi Hoffmann. Como eu disse para vocês, parlamentares do Centrão e até mesmo do PT não viram essa decisão com bons olhos. Eles entendiam que, por exemplo, o deputado Isnaldo Bulhões seria uma boa opção para ficar nessa vaga, que poderia articular aí melhor entre Planalto e Congresso Nacional. Para quem não sabe, a vaga da SRI, da Secretaria de Relações Institucionais, é uma vaga onde a pessoa ela precisa ali negociar, passar as informações entre o Palácio do Planalto, ou seja, entre o Executivo e Congresso Nacional. É uma pessoa que tem que ter a capacidade de conversar, de articular, de estar sempre muito próxima. Gleisi Hoffmann não tem muito esse perfil, a gente sabe, a gente conhece ela de muitos anos, de ser muito imbatível, muito combativa e muito militante do Partido dos Trabalhadores. Olha, em off, eu conversei com alguns parlamentares do Centrão hoje à tarde, eles não quiseram se identificar, disseram que, de fato, não é a melhor escolha para eles, que o presidente Lula deve ter feito essa escolha porque ele prefere, ao invés de ter uma boa negociação com o Congresso, fortalecer as suas bases nos estados para as eleições presidenciais de 2026 e que Gleisi Hoffmann seria uma bela figura para fazer esse trabalho. O que esses parlamentares também me disseram é que eles preferiam não aparecer, não mostrar sua cara ou o seu nome, não dar uma opinião sobre esse assunto, até porque o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, pediu uma certa discrição a todos sobre esse assunto, até porque Gleisi Hoffmann foi uma das pessoas que mais ajudou Hugo Mota nessa última eleição à presidência da Câmara. Ela que foi uma das pessoas que levantou o nome de Hugo Mota. Para quem sabe, o nome de Hugo Mota não era a prioridade, não foi nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro nome falado para a escolha da presidência da Câmara no ano passado. Ele surgiu depois de Elmar Nascimento ter sido deixado de lado e ela foi uma das pessoas que levantou a bola do nome de Hugo Mota. Então, ele que pediu aí nos bastidores para que se tenha um pouco de cautela para falar sobre esse assunto. Inclusive, Hugo Mota falou sim sobre isso, sobre a escolha de Gleisi para a SRI. A gente tem aí as redes sociais de Hugo Mota, se eu não me engano é o X, presidente. Então vamos aí com o Hugo Mota primeiro, se a gente tiver produção. Eu já quero puxar esse gancho para o presidente da Câmara dos Deputados, que foi eleito agora em fevereiro, tem um pouco mais, tem quase um mês aí de mandato como presidente da casa. E ele que disse o seguinte: receber ligação do presidente Lula comunicando a indicação da deputada Gleisi para o cargo de ministra das Relações Institucionais. Sempre tive boa relação com ela no parlamento. Desejo pleno êxito da nova função e continuaremos o diálogo permanente a favor do Brasil. Dado importante, eu não sei se vocês repararam, eu cheguei a dizer que a Gleisi é deputada, ou seja, ela vai sair do cargo de deputada, vai deixar também o cargo de presidente do PT e vai ter uma outra deputada, depois a gente conta qual é, que vai acabar ficando no lugar de Gleisi Hoffmann. Para quem não conhece Gleisi Hoffmann, que é muito difícil, quem está por dentro da política não conhecer Gleisi Hoffmann, Gleisi Hoffmann é uma grande defensora do PT, ela já foi ministra do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, também foi diretora da Itaipu Nacional, à época do governo Lula, à época do segundo governo Lula. Então, é uma figura que está à frente, inclusive ela que esteve muito presente ali nos dias que o presidente Lula esteve preso, ela era uma figura constante, que ia visitar o presidente Lula. Agora a gente tem aqui a manifestação do presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, que disse o seguinte: fui comunicado pelo presidente Lula sobre sua decisão em nomear a deputada federal Gleisi Hoffmann para o cargo de ministra das Relações Institucionais. Desejo muito sucesso nessa importante missão de dialogar com o parlamento. Em nome do Congresso, reafirmo nosso compromisso em trabalhar sempre em defesa do Brasil. Tá aí, mais uma manifestação aí positiva, né? Em torno de Gleisi Hoffmann. Tem mais alguém, gente, que falou? A gente tem do Zuco, a gente tem do líder da oposição. Temos também?
Temos aqui, ó, antes do Zucco, a gente coloca do perfil oficial do Lula, que disse o seguinte: a companheira e deputada Gleisi vai integrar o governo federal. Vem para somar na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, na interlocução do Executivo com o Legislativo e demais entes federados. O ministro Padilha vai assumir o Ministério da Saúde. Bem-vinda e bom trabalho. Agora eu quero ver aí da oposição. A gente tem do Zucco, pessoal? Tá aí, ó. O deputado Zucco, que é líder da oposição na Câmara dos Deputados, ele disse o seguinte: é isso que acontece quando o governo coloca ideologia e interesses partidários acima do Brasil. O resultado? Dólar sobe, bolsa cai e a incerteza só cresce. Infelizmente, quem paga são os brasileiros. Ele, inclusive, colocou aí um print da mídia, inclusive um print nosso aqui do Metrópolis, sobre a entrada de Gleisi agora na esplanada do governo Lula. É isso, gente. Então, vamos ver como é que vai se dar essa interlocução entre Gleisi Hoffmann e o Congresso Nacional.